Muitas vezes a gente fala de medicina e fala de medicina, a gente esquece, né? Por exemplo, eu tenho acesso à tecnologia de ponta onde eu trabalho. Dr. Lucas está lá num dos maiores centros do país, então acaba tendo acesso à tecnologia de ponta. Mas eu uso muito a expressão aqui nas nossas lives, é que o Brasil tem vários Brasis dentro do Brasil, né? E nem sempre o que tem disponível é o que a gente está mostrando aqui. Nem sempre tem angiotomo, nem sempre tem PET, nem sempre tem ressonância, mas o raio-x bom e velho de guerra sempre vai ter. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque como a gente não está no corpo a corpo, a gente está ao vivo. Rodrigo, você está advogando que é para dar o diagnóstico de dissecção de aorta com radiografia de tórax? Não, não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo trazer à luz é que, eventualmente, você pode fazer o raciocínio de trás para frente. Você pode encontrar alguma coisa na imagem que te faça voltar um passo e aplicar o score e encaminhar esse paciente para um outro ponto, para que ele possa fazer um exame que avalie mais. Eu nunca dei um diagnóstico desse. Eu tomei a liberdade de, prezando aqui pela boa discussão e por aumentar o nível de complexidade do debate, mostrar alguns achados na radiografia de tórax que podem fazer com que a gente pense em dissecção de aorta. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Janela do aplicativo, live. Pronto. A primeira coisa que eu queria pontuar aqui é o seguinte: esses casos não são meus, as referências estão aqui em cima, tá, galera? Quem quiser dar uma olhada depois, acho que é importante, né? A gente que acaba sendo um vetor de multiplicação de informação, toda vez que usar alguma coisa de alguém, não custa nada dizer, dar o valor a quem teve o trabalho de compartilhar isso aí. Então, tá aqui, de onde eu tirei isso. A gente deu um zoom nessa radiografia de tórax, porque eu quero te mostrar uma coisa que eu te mostrei lá na angiotomo. Qual que é o primeiro arco mediastinal esquerdo? A crosta da aorta, beleza? Esse é um marco anatômico para todo mundo que está interpretando radiografia de tórax. Lembra que a gente falou de ateromatose? E a ateromatose pode calcificar. Olha essa linha aqui. Eu não vou riscar para não confundir vocês. Eu vou colocar uma seta. Olha essa linha mais densa aqui, um aspecto anelar. Estão vendo essa linha? Isso é uma calcificação. Isso é uma placa de ateroma calcificada. Aí a primeira coisa que você vai falar é o seguinte: Rodrigo, essa placa não devia estar aqui? Devia. Essa placa deveria estar aqui. Então, esse é um dos achados, que é o sinal do duplo contorno da aorta. Quando você tem isso aqui em torno de 1 centímetro ou mais, maior que 10 milímetros, você pode inferir que tem alguma coisa nesse espaço afastando essa linha dessa parede. Então, esse é um sinal que vai chamar a sua atenção, se você identificar isso numa radiografia, para uma das 3 catástrofes do tórax. Tá aqui o grande exemplo, ó. A luz, a parede. Então, você afastou isso aqui. Por que isso está afastado? Isso está afastado porque alguma coisa dissecou esse espaço e abriu esse espaço aqui. Quando tem calcificação, fica melhor ainda de ver. Por quê? Porque o cálcio é mais denso, fica mais fácil de você encontrar. Rodrigo, você já viu na prática? Não, nunca vi. Estou trazendo aqui um caso da literatura. Hoje, com todos esses scores e com a tomografia ficando cada vez mais disponível, o cara suspeita na emergência,
a instabilidade hemodinâmica, o paciente vai direto para angiotomo, e às vezes ele sobe para o procedimento antes de você dar o laudo por escrito, você dá o laudo verbal. Eles entram para operar, muitas vezes, antes de você ter tempo de escrever. Você escreve no prontuário e carimba. Depois você vai elaborar aquilo ali e vai, enquanto preparam lá, discutindo o caso, manda subir, se for o caso, o relatório. Outro achado, para a gente não delongar, que você pode identificar é quando você tem a dissecção mais longa, você pode ter, esse aqui é o aspecto normal. Primeiro arco mediastinal esquerdo. Qual que é o segundo arco mediastinal esquerdo, que geralmente é côncavo ou plano? O tronco da artéria pulmonar. Então você tem crosta da aorta, janela aortopulmonar, tronco da artéria pulmonar. Olha para cá. O que aconteceu aqui? Você perdeu, você tem a crosta da aorta, mas você perdeu a relação com o tronco e com a janela aortopulmonar. Então, você teve um apagamento da janela aortopulmonar e do tronco pulmonar. Dentro do contexto clínico, e você olhando para esse mediastino mais alargado, você vai incluir aí na sua conta o paciente está fazendo uma dissecção. Aí você pode falar, Rodrigo, isso é muito raro, isso não serve para nada. Para pensar um cenário prático onde você pode encontrar isso. Você está lá no unidade coronariana. O paciente está internado por outro motivo, tem um aneurisma de aorta, você tem um monte de radiografia dele, praticamente dia sim, dia não, e aí você vê o padrão mudando de um dia para o outro. Você pode, com a radiografia de tórax, mudar e dar o diagnóstico desse paciente e ajudar esse paciente de forma mais efetiva. Mais uma vez, vou repetir, eu não estou advogando que a gente dê o diagnóstico de dissecção de aorta com radiografia de tórax, mas conhecimento não ocupa espaço. É uma baita de uma ferramenta para a gente, quando a gente tem acesso limitado aos métodos diagnósticos.